A monarquia do Butão, tradição, espiritualidade e visão para o futuro. Em um mundo onde muitas monarquias enfrentam crises de legitimidade ou foram relegadas a papéis meramente cerimoniais, o Butão apresenta um modelo distinto e inspirador. A monarquia butanesa, liderada pela dinastia Wangchuck desde 1907, não apenas resistiu ao tempo, mas também se tornou uma força vital na construção de um país estável, espiritual e voltado para o bem-estar coletivo. Com uma abordagem única de liderança, os reis do Butão são reverenciados não apenas como chefes de Estado, mas como guias morais e espirituais, profundamente integrados à vida do povo e à cultura budista do país. Situado entre as gigantes potências asiáticas China e Índia, o pequeno reino do Butão preserva uma identidade cultural singular, marcada pelo budismo Vajrayana, pela natureza exuberante e por um profundo senso de comunidade. Nesse cenário, a monarquia se destaca como elo entre tradição e modernidade, conduzindo reformas políticas e sociais com cautela, sabedoria e empatia. Desde a unificação do país, passando pela transição democrática até a implementação de políticas baseadas na felicidade interna bruta, FIB, a Casa Real tem sido protagonista de uma trajetória admirada em todo o mundo. Mais do que uma instituição política, a monarquia butanesa é um símbolo de estabilidade emocional e espiritual para o povo. O respeito pelos reis vai além da autoridade estatal, é um vínculo afetivo, construído ao longo de décadas de presença ativa, cuidado humanitário e escuta direta da população. Cada geração de monarcas contribuiu com avanços notáveis, desde reformas legislativas até iniciativas socioambientais de alcance global. Este texto explora os pilares dessa monarquia excepcional por meio de 6 tópicos fundamentais: a origem da monarquia e sua ligação com o sagrado, o papel espiritual e político dos reis, a história e o legado da dinastia Wangchuck, a transição democrática conduzida voluntariamente pelo rei, o conceito revolucionário de felicidade interna bruta, e, por fim, a figura carismática e moderna do atual rei, Jigme Khesar Nangyel Wangchuck. Ao final, é possível compreender como o Butão encontrou na monarquia não apenas uma forma de governo, mas uma filosofia de vida que continua a inspirar o mundo. A origem da monarquia butanesa, uma tradição sagrada e unificadora. A monarquia do Butão teve sua origem no início do século XX, mais especificamente em 1907, quando Ujin Wangchuck foi eleito como o primeiro rei hereditário do país. Esse momento representou um divisor de águas na história butanesa, marcando o fim de um período de instabilidade e conflitos entre diferentes regiões e líderes locais. Antes da unificação, o Butão era governado por uma estrutura dual de poder composta por um líder espiritual, Gekempo, e um líder secular, Druk Desi, mas essa organização tornava o governo fragmentado e vulnerável. Ujin Wangchuck era então o Penlop, governador, de Trongsa, uma das regiões mais poderosas do país. Com habilidade diplomática e militar, ele conseguiu conquistar o respeito e a lealdade de outras regiões e líderes influentes. Sua ascensão ao trono não foi fruto de imposição, mas sim de um consenso nacional, o que demonstra a legitimidade da nova monarquia. Ele foi coroado em Punasha, com o apoio tanto do clero budista quanto dos nobres regionais. Desde sua criação, a monarquia butanesa se firmou como uma instituição sagrada, muito além de um simples regime político. A ligação dos reis com o budismo Vajrayana, religião predominante no país, fortaleceu o caráter espiritual da coroa. O rei é visto como uma encarnação do Bodhisattva, aquele que caminha rumo à iluminação ajudando todos os seres. Por isso, a figura real é profundamente respeitada e reverenciada pela população. O estabelecimento da monarquia trouxe estabilidade ao país e fortaleceu a identidade nacional do Butão. Ao longo do tempo, a dinastia Wangchuck se mostrou comprometida com o bem-estar do povo e a preservação das tradições culturais. Diferentemente de outras monarquias do mundo que se apegaram ao absolutismo, os reis butaneses demonstraram uma postura de serviço ao povo e sabedoria ao conduzir reformas quando necessário. O primeiro rei também teve papel fundamental na manutenção da independência do Butão, especialmente em sua relação diplomática com o Império Britânico na Índia. Em vez de confrontação, Ujin Wangchuck adotou uma estratégia de neutralidade e cooperação, garantindo ao Butão autonomia e paz durante um período conturbado na região sul-asiática.
Portanto, a origem da monarquia bhutanesa está profundamente enraizada em valores de unidade, espiritualidade e serviço. Ela não surgiu de uma conquista militar violenta, mas sim como resposta às necessidades do povo e de um desejo coletivo por estabilidade e harmonia. A partir de 1907, o Butão iniciou uma nova era sob a liderança de reis que souberam equilibrar tradição e progresso, espiritualidade e governança, construindo um dos modelos monárquicos mais respeitados e admirados no mundo contemporâneo. O papel espiritual e político do rei no Butão. No contexto butanês, o rei é muito mais que um governante político, ele é um símbolo espiritual, um líder moral e o guardião das tradições culturais e religiosas. Esse papel híbrido entre poder terreno e autoridade espiritual é único e se reflete em todas as esferas da vida nacional. Para o povo do Butão, o rei é visto como uma figura paternal, que protege, guia e representa os mais elevados ideais da nação. A monarquia está profundamente ligada ao budismo Vajrayana, uma tradição espiritual que influencia não apenas a religiosidade do povo, mas também as decisões políticas e sociais do país. O rei é considerado uma manifestação viva dos princípios budistas, especialmente da compaixão, da sabedoria e do desapego. Isso significa que seu poder não é exercido com base na força ou na autoridade absoluta, mas sim na moral, no exemplo e no compromisso com o bem comum. Em tempos de crise ou desastres naturais, é comum ver o rei liderando pessoalmente missões de ajuda humanitária, visitando os afetados e oferecendo palavras de consolo. Ele também é conhecido por caminhar entre os cidadãos, ouvir suas necessidades e garantir que as políticas do governo reflitam os interesses do povo. Esse envolvimento direto reforça o laço de confiança entre a monarquia e a população. Politicamente, o rei do Butão desempenha um papel moderador e de equilíbrio. Mesmo após a transição para uma monarquia constitucional, ele ainda possui importantes atribuições, como nomear membros do governo, sancionar leis e orientar as prioridades nacionais. No entanto, essas funções são exercidas com humildade e sempre em consonância com o parlamento e a Constituição. A atuação dos reis também se destaca por promover um modelo de desenvolvimento centrado no ser humano. O conceito de felicidade interna bruta, FIB, idealizado pelo quarto rei, é um reflexo dessa filosofia. Em vez de medir o progresso pelo crescimento econômico puro, o Butão busca assegurar saúde, educação, meio ambiente equilibrado e cultura viva para sua população. Assim, o rei é uma âncora espiritual e política para a nação. Ele não apenas administra, mas inspira. Não apenas governa, mas representa o ideal de um líder sábio e compassivo. Essa visão integradora da realeza é uma das razões pelas quais a monarquia butanesa goza de altíssima aprovação entre os cidadãos e de grande respeito internacional. A figura real permanece como um elo vivo entre o passado sagrado do Butão e sua caminhada em direção a um futuro sustentável, justo e harmonioso. A dinastia Wangchuck: lealdade, estabilidade e modernização. Desde a coroação de Ujin Wangchuck como o primeiro rei do Butão, a dinastia Wangchuck tem sido a base da estabilidade política, social e cultural do país. Os monarcas dessa linhagem conquistaram a confiança popular por meio de uma governança centrada no bem-estar do povo, no respeito às tradições budistas e na promoção do desenvolvimento sustentável. Ao longo das gerações, os reis da dinastia Wangchuck moldaram o Butão moderno com sabedoria, humildade e visão de longo prazo. Ujin Wangchuck, de 1907 a 1926, o fundador da dinastia, não apenas unificou o país, mas também estabeleceu um modelo de liderança baseado na diplomacia e no serviço ao povo. Seu filho, Jigme Wangchuck, de 1926 a 1952, deu continuidade a esse legado com reformas administrativas e fortalecimento da infraestrutura nacional. Já o terceiro rei, Jigme Dorji Wangchuck, de 1952 a 1972, é amplamente considerado o pai do Butão moderno, tendo implementado medidas pioneiras como a abolição da escravidão, a criação de uma Assembleia Nacional e a abertura gradual do país ao mundo. Com a chegada do quarto rei, Jigme Singye Wangchuck, de 1972 a 2006, a dinastia Wangchuck passou a ser reconhecida internacionalmente por sua inovação social e ambiental. Foi ele quem introduziu o conceito revolucionário de felicidade interna bruta, FIB,
colocando a qualidade de vida acima do crescimento econômico convencional. Sua política de descentralização também fortaleceu as comunidades locais e ampliou a participação popular nas decisões de governo. O atual monarca, Jigme Khesar Nangyel Wangchuck, coroado em 2008, representa uma nova geração de líderes. Jovem, carismático e acessível, ele simboliza a continuidade da dinastia em um mundo em constante transformação. Sob sua liderança, o Butão tem investido em educação, saúde, tecnologia e preservação ambiental, mantendo-se fiel aos valores tradicionais enquanto abraça a modernidade. A dinastia Wangchuck tem conseguido manter um raro equilíbrio entre tradição e inovação. Seus membros são admirados por sua conduta ética, por seu estilo de vida modesto e por seu envolvimento direto com a população. A família real participa de cerimônias religiosas, eventos comunitários e visitas periódicas às regiões mais remotas do país, reforçando o laço entre o trono e o povo. Além disso, a linhagem tem garantido uma transição suave de poder entre gerações, evitando crises políticas ou disputas internas. A sucessão ao trono sempre ocorreu de forma pacífica e planejada, fortalecendo a confiança da população na monarquia. A educação dos príncipes herdeiros também é cuidadosamente planejada, combinando formação acadêmica moderna com ensinamentos espirituais e culturais. Em um mundo onde muitas monarquias enfrentam desafios de legitimidade, a dinastia Wangchuck continua sendo um exemplo de liderança visionária, estável e profundamente enraizada no ethos nacional. Sua história é a própria história do Butão moderno, uma narrativa de continuidade, transformação e compromisso com a felicidade de um povo. A Revolução Silenciosa, quando o rei cedeu o poder ao povo. Um dos momentos mais marcantes da história do Butão e da dinastia Wangchuck foi a transição voluntária da monarquia absoluta para uma monarquia constitucional. Essa mudança, realizada em 2008, não foi resultado de pressões populares, protestos ou revoluções violentas, como ocorreu em muitos outros países. Pelo contrário, foi uma decisão consciente e planejada do próprio rei, Jigme Singye Wangchuck, em benefício do futuro do país. Em 2001, o quarto rei anunciou sua intenção de introduzir uma nova constituição e transformar o Butão em uma democracia parlamentar. A proposta causou surpresa e resistência inicial entre os cidadãos, que viam o monarca como uma figura protetora e benevolente. Muitos temiam que a mudança trouxesse instabilidade política ou influências negativas externas. No entanto, o rei insistiu que a democratização era essencial para assegurar um sistema de governança duradouro, equilibrado e centrado na participação cidadã. Durante anos, foram realizadas consultas públicas em vilarejos, escolas, templos e parlamentos provisórios. O próprio rei e seus representantes explicaram os detalhes da Constituição, ouviram sugestões e responderam às preocupações da população. Esse processo de escuta ativa fortaleceu a confiança nas instituições e garantiu que a nova Constituição fosse verdadeiramente representativa. Em 2006, para a surpresa de muitos, Jigme Singye abdicou do trono em favor de seu filho, Jigme Khesar Nangyel Wangchuck, dando início a uma nova era de liderança. 2 anos depois, em 2008, o Butão realizou suas primeiras eleições parlamentares e a nova Constituição entrou oficialmente em vigor. Com isso, o país passou a contar com um sistema de governo dividido entre executivo, legislativo e judiciário, com o rei assumindo um papel simbólico e moderador. Essa revolução silenciosa mostrou ao mundo que mudanças profundas podem ocorrer de forma pacífica, planejada e liderada de cima para baixo, com base em princípios éticos e responsabilidade histórica. O exemplo do Butão é raro e inspirador, especialmente em tempos de polarização e crises institucionais. O rei não apenas cedeu poder, mas também deixou um legado de confiança no povo, na educação e na participação democrática. Ele acreditava que a felicidade nacional não poderia depender exclusivamente de um monarca, mas precisava estar enraizada em instituições sólidas e na cidadania ativa. Seu gesto é amplamente reconhecido como um dos mais nobres atos de estadismo do século XXI. A transição para a democracia fortaleceu o Butão, permitindo-lhe enfrentar os desafios do mundo moderno com resiliência e coesão social. A monarquia continua a desempenhar um papel vital como símbolo de unidade, tradição e estabilidade, mas agora com um novo contrato social baseado na cooperação entre rei e povo.
O legado dessa revolução silenciosa é, sem dúvida, um dos pilares mais firmes da identidade bhutanesa contemporânea. A monarquia e a felicidade interna bruta, um reinado para o bem-estar. A monarquia do Butão é internacionalmente reconhecida não apenas por sua estabilidade, mas também por sua visão inovadora de desenvolvimento, expressa no conceito de felicidade interna bruta, FIB. Essa filosofia única foi introduzida pelo quarto rei, Jigme Singye Wangchuck, no final da década de 1970, como uma resposta ao modelo ocidental de desenvolvimento baseado exclusivamente no Produto Interno Bruto, PIB. O rei acreditava que o verdadeiro progresso de uma nação não poderia ser medido apenas por dados econômicos, mas sim pelo bem-estar integral de seu povo. A felicidade interna bruta é sustentada por 4 pilares: o desenvolvimento socioeconômico sustentável e equitativo, a preservação e promoção da cultura, a conservação do meio ambiente e a boa governança. Esses pilares guiam todas as políticas públicas do Butão, influenciando desde a educação até o planejamento urbano. A abordagem é holística, focada na qualidade de vida em vez da quantidade de consumo. Os reis butaneses sempre foram os principais defensores dessa filosofia, reconhecendo a importância de manter o equilíbrio entre tradição e progresso. O quarto rei, ao propor a FIB, sabia que o Butão, como um pequeno país entre potências como China e Índia, não poderia competir em escala econômica. Em vez disso, decidiu investir naquilo que o Butão tem de mais precioso: sua cultura viva, seu ambiente natural intocado e seu povo profundamente espiritualizado. Sob a liderança da monarquia, a FIB se tornou mais do que uma diretriz nacional, virou uma referência mundial. Organizações internacionais, como a ONU, passaram a estudar o modelo butanês como uma alternativa viável ao crescimento econômico a qualquer custo. O conceito de felicidade passou a ser tema de conferências, pesquisas e até políticas públicas em outros países, colocando o Butão em um papel de liderança moral e filosófica no cenário global. O atual rei, Jigme Khesar Nangyel Wangchuck, continua a aplicar e adaptar os princípios da FIB aos desafios contemporâneos. Ele tem promovido iniciativas que garantem acesso universal à saúde e educação, incentivo ao empreendedorismo jovem e proteção rigorosa dos recursos naturais. Tudo isso alinhado ao ideal de que o desenvolvimento deve servir às pessoas, e não o contrário. Além disso, o conceito de FIB está profundamente entrelaçado com o modo de vida butanês. Nas escolas, as crianças aprendem sobre valores humanos, meditação e consciência ambiental. Nos vilarejos, práticas ancestrais de cultivo, espiritualidade e convivência comunitária são incentivadas. A monarquia, nesse contexto, funciona como a guardiã desse estilo de vidas, zelando para que as forças da globalização não destruam a essência cultural do país. A FIB também é aplicada de forma técnica. O governo utiliza índices complexos que avaliam desde o tempo livre dos cidadãos até o acesso à cultura e ao meio ambiente. Esse sistema permite monitorar políticas públicas e fazer ajustes baseados em indicadores reais de bem-estar. Em resumo, a felicidade interna bruta é o maior legado filosófico da monarquia butanesa. Ela não é apenas um slogan bonito, mas sim um modelo de vida, uma política de Estado e uma declaração de princípios. É graças à coragem e visão dos reis do Butão que o mundo passou a refletir sobre o verdadeiro significado de desenvolvimento. Com isso, a monarquia butanesa não apenas governa um povo, mas inspira uma nova maneira de ver o futuro da humanidade. O Rei dos Corações, Jigme Khesar e a nova geração de butaneses. Jigme Khesar Nangyel Wangchuck, o quinto rei do Butão, é amplamente conhecido como Rei dos Corações. Jovem, carismático e profundamente conectado com seu povo, ele representa uma monarquia moderna, sensível às necessidades da população e comprometida com um futuro sustentável. Desde sua coroação em 2008, o rei tem conquistado a admiração não apenas dos butaneses, mas também da comunidade internacional. Educado na Universidade de Oxford e na Universidade de Wheaton, nos Estados Unidos, Jigme Khesar combina formação ocidental com raízes espirituais profundas em sua cultura local. Ele demonstra, em seu comportamento e decisões, uma rara combinação de inteligência, humildade e empatia.
Seu estilo de liderança se caracteriza por uma forte presença nas comunidades, por ouvir diretamente as preocupações da população e por implementar políticas públicas que respondam às reais necessidades do povo. Uma das marcas registradas do rei é sua constante presença nas regiões mais remotas do país. Ele visita vilarejos de difícil acesso, caminha pelas montanhas e conversa com agricultores, monges, crianças e idosos. Essas visitas não são apenas simbólicas, elas geram relatórios, orientações e mudanças reais nas políticas públicas. O rei faz questão de conhecer de perto a realidade de seu povo para governar com justiça e sabedoria. A juventude bhutanesa vê em Jigme Khesar um modelo a ser seguido. Ele encarna os valores tradicionais do Butão, como respeito aos mais velhos, harmonia com a natureza e espiritualidade, ao mesmo tempo que promove o uso da tecnologia, da inovação e da educação de qualidade. Sob sua liderança, o país tem investido fortemente em escolas, universidades e programas de intercâmbio internacional, preparando as novas gerações para enfrentar os desafios do século XXI sem perder sua identidade. Sua esposa, a rainha Jetsun Pema, também desempenha um papel fundamental nessa nova fase da monarquia. Com elegância e simpatia, ela é ativa em causas sociais, especialmente voltadas para mulheres, crianças e preservação do meio ambiente. O casal real é símbolo de união, respeito mútuo e modernidade equilibrada com tradição. Jigme Khesar tem se mostrado também um líder firme em momentos difíceis. Durante a pandemia de Covid-19, ele liderou com transparência e compaixão, garantindo que todos os cidadãos tivessem acesso a cuidados médicos e apoio econômico. Sua atuação foi elogiada por diversos organismos internacionais como exemplo de resposta humanizada e eficiente. Em nível internacional, o rei tem reforçado a imagem do Butão como um país pacífico, espiritual e inovador. Ele participa de fóruns globais sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e bem-estar social, sempre levando consigo os valores da felicidade interna bruta. Sua diplomacia é discreta, mas altamente respeitada. O título de Rei dos Corações não é apenas um apelido carinhoso, mas uma expressão do vínculo profundo entre monarca e povo. Ele inspira lealdade, confiança e orgulho nacional. Sua liderança tem garantido não apenas a continuidade da monarquia, mas sua renovação perante uma geração que deseja mudança sem perder suas raízes. Com Jigme Khesar, o Butão caminha com esperança, equilíbrio e amor por sua cultura, guiado por um rei que verdadeiramente reina com o coração. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários, quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.